Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para essa quarta-feira. Você vem comigo. Vamos então para a tela. A gente está aqui no Betway. Se você ainda não tem conta no Betway, está aqui o QR Code. Usa, abre a sua conta, coloca os seus dados, faz seu depósito, aceita Pix rapidão, pode depositar e sacar também. Confiança. Betway é um site internacional, é 100% de confiança. Você também, se você não está com o QR Code, se você quer clicar no link para abrir a sua conta, entra no vídeo do YouTube, no nosso vídeo do YouTube, que tem o nosso link lá para o Betway saber que você veio através do nosso canal, e isso ajuda com que os sites patrocinem a gente também, você dá essa forcinha lá. Vamos ao que importa, galera, dicas, e temos Copa do Brasil, tá bom? Vamos então falar do primeiro jogo da Copa do Brasil. Primeiro, o CRB contra o Atlético Mineiro. Vamos dar aqui, deixa eu abrir a dica da galera, nossos especialistas, né? Olha só, CRB é um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E enfrenta como visitante aí o Atlético Mineiro, que é um dos times mais fortes do Brasil no papel, né? Assim como o Flamengo, o Palmeiras, que nós vamos falar aí do outro confronto, o Atlético Mineiro está lá entre os maiores times do futebol brasileiro recente, né? Esse ano também tem grandes jogadores, estrelas mesmo do futebol, muito investimento, né? E nem compara o tamanho aí da verba que eles têm para contratação de jogadores entre o Atlético Mineiro e o CRB, que está na segunda divisão. Você vê que as odds para a vitória do Galo tá 1,90. Então, odds baixas aí. Claro, o Galo está jogando fora de casa, não é fácil, né? Jogar aí uma Copa do Brasil, principalmente no jogo fora de casa. Então, para a gente não se arriscar, a gente vai no Draw No Bet para o Atlético Mineiro, tá bom? Ou seja, o empate anula a aposta. Aqui no Bet, está lá embaixo, como reembolso em caso de empate. Aqui, ó, reembolso em caso de empate, 1,37, ou seja, quase 1,40 aí para o Atlético Mineiro. Essa aposta funciona assim, gente, ela chama Draw No Bet, reembolso em caso de empate, ou empate anula a aposta, o empate cancela a aposta, às vezes a gente abrevia como DNB, de Draw No Bet. Acontece que a gente vence o Atlético Mineiro ganhar e a gente não perde se houver empate, né? A gente empata também, a gente recebe o dinheiro de volta. O cassino não vai ganhar nem perder, devolve o dinheiro pra gente. Se você fizer uma aposta dessa, um Draw No Bet, em uma combinada, numa dupla, tripla, 4, 5 jogos, também você não perde e não cancela a sua aposta. Ela apenas sai como se não tivesse existido. Então, se você multiplicou vários jogos ali e tinha um Draw No Bet que empatou, ela não vai computar, você não vai perder a sua combinada, não. Então, essa fica a primeira dica. Draw No Bet para o Atlético Mineiro, tá? Porque a vitória a 1,90 é um pouco arriscada. Claro, o CRB pode segurar um 0 a 0 aí, ou fazer 1 a 0 e segurar o resultado, né? É o primeiro jogo aí contra um grande time e o CRB vai ser muito cauteloso. E daí, a gente tem outro confronto, que é Flamengo e Palmeiras. É outro confronto que a gente vai ficar de olho. Grandes times, né? Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras acabou atrapalhando nossas apostas nas últimas semanas, né? Perdeu para o Vitória, me fez perder também muitas apostas aí, perdendo dentro de casa para o Vitória, mas o Flamengo e o Palmeiras colocaram seus times meio reservas aí nos últimos jogos, né? Nessa partida mesmo contra o Vitória, o Abel poupou vários jogadores e o Tite poupou também até o goleiro do Flamengo, justamente se preparando para a Copa do Brasil, esse combate aí, né? Esse enfrentamento de Flamengo e Palmeiras, 2 jogos também, assim como CRB e Atlético Mineiro. Esse é o jogo de ida, é o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E está vindo de 3 vitórias seguidas. E o Palmeiras, como falei, está tropeçando, né? Está vindo de 3 derrotas seguidas, ou seja, cada time aí num momento, pelo menos lá no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, como é o jogo de ida, né? O Flamengo jogando em casa teria uma vantagem, se você for ver aí, olha só. 1,95 para o Flamengo vencer e 3,75 para o Palmeiras. Mas é um jogo que os dois times vão entrar com muito cuidado, né? Jogo que não deve sair muitos gols. Os times vão se segurar, não vão se abrir muito. Mesmo que tome um gol o Palmeiras, não vai se abrir para tomar 2, 3 e ficar com um saldo muito ruim para reverter depois quando o jogo for para o Allianz Parque, né? Então, por isso a nossa dica aqui vai ser total de gols abaixo de 2,5.
Tá pagando 1,65, a gente ganha essa aposta se tiver 2 gols ou menos na partida, né? Se for 0 a 0, 1 a 0 ou 1 a 1 ou 2 a 0, ou seja, até 2 gols, a gente vence essa aposta. Se tiver 3 gols ou mais, aí a gente perde essa aposta, tá bom? Uma outra dica que a gente acredita que seja boa, tem algumas casas de apostas que tem essa opção e outras não, tá? É o mercado de cartões amarelos, tá bom? Algumas casas também abre essa opção só no dia do jogo ou mais perto do jogo. Várias casas de apostas, às vezes, não tem muitos dias antes todas as opções, tá bom? De qualquer forma, eu vou falar aqui para vocês. A dica vai ser acima de 4 cartões amarelos e meio, ou seja, acima de 4,5 cartões amarelos no jogo, tá? A partida precisa ter 5 cartões amarelos para a gente ganhar essa aposta. A gente acredita que vai ser um jogo nervoso e vai ter 5 cartões amarelos no total. Gente, só vale para quem está em campo, tá? Não conta se alguém tomar o cartão no banco. Por exemplo, o técnico tomou um cartão, isso não conta para essa aposta nem para as estatísticas, tá bom? Se um jogador que está no banco, um reserva, também toma cartão, não conta, a não ser que ele entre em campo depois, né? O que é raro de acontecer, o jogador tomar um cartão no banco, já é raro, e depois ele entrar ainda com o cartão amarelo. De qualquer forma, fica explicado aí que é apenas dos jogadores que estão dentro do campo, tá bom? E aí a gente vai para as Olimpíadas, né? Vamos falar de futebol feminino nas Olimpíadas. Olha só, tem aqui no Betway, eu vou colocar aqui Jogos Olímpicos, futebol feminino. O primeiro jogo que a gente vai falar é Austrália e Estados Unidos, né? A Austrália estreou perdendo da Alemanha, tomou 3 gols da Alemanha na estreia e depois jogou com a Zâmbia, num jogo que seria muito favorita, e ganhou de 6 a 5 de virada. Pois é, 6 a 5. Tomou 5 gols da Zâmbia, né? A Austrália tomando gol adoidado. Estados Unidos é um dos melhores times favoritos aí para chegar e ganhar uma medalha, seja prata, bronze ou ouro, nessas Olimpíadas. Vem de 2 vitórias em 2 partidas. Então a gente espera um jogo com gols, tá bom? Por quê? Porque a vitória dos Estados Unidos paga 1,40. Seria uma boa dica, mas Estados Unidos já ganhou 2 jogos, pode jogar aí sem muita vontade para empatar só e se classificar. Então não vamos nessa aposta, a gente vai para ter mais do que 2 gols e meio também. Então aqui, ó, total de gols 2,5 mais acima de 2 gols e meio pagando 1,57, tá bom? Se depender da goleira da Austrália, vai sair aí pelo menos 3 gols e essa fica sendo a dica, tá bom? O outro jogo é um jogo muito importante para a gente, né, para os brasileiros. É Brasil e Espanha, né? O Brasil começou ganhando da Nigéria, não foi lá um jogo muito fácil, né? O Brasil meio que dominou, mas não marcou muito gol. E depois perdeu de virada do Japão. Pois é. Chega agora contra a Espanha, que é o melhor time do grupo. A Espanha é a atual campeã mundial. O Brasil é a zebra aqui, você vê que paga 1,75 para a vitória da Espanha. E a Espanha também só precisa do empate para se garantir, pois já tem 2 vitórias. Mesmo assim, o Brasil tem desfalques devido à lesão e a gente acredita na vitória da Espanha, infelizmente. Então, vitória da Espanha. Se você acha que a Espanha pode jogar tranquila com empate, você pode ir no Draw No Bet, aqui, ó, reembolso em caso de empate, 1,30 para a Espanha, tá bom? Aí, nesse caso, o dinheiro é devolvido caso haja empate. A gente não acredita na vitória do Brasil. Fica sendo, então, essa a dica para o futebol feminino das Olimpíadas. E daí, vamos para o voleibol das Olimpíadas? Pois é, vôlei masculino. Vamos falar do vôlei masculino? A gente tem aqui várias partidas rolando e, para nós também, a mais importante delas, Polônia e Brasil. Pois é, o Brasil perdeu da Itália na primeira partida e agora enfrenta a Polônia, que é considerada a melhor seleção do mundo, favorita para a medalha de ouro, né? O Brasil jogou bem contra a Itália, né? Perdeu nos detalhes, poderia até ter saído melhor. Contra a Polônia, o Brasil entra como zebra, né? Olha só, 1,35 para a vitória da Polônia, mas a gente acredita que não vai ser um jogo fácil, né? Então, a primeira dica é um jogo acima de 3 sets e meio. Aqui no Betway, você vai lá embaixo que tem essa opção como haverá um quarto set, sim ou não, né? É a mesma coisa do acima de 3,5, haverá um quarto set, sim.
paga 1,50, gente. A Polônia não pode ganhar de 3-0, né? Nem o Brasil ganhar de 3-0 para ter um quarto set. Se for 3-1, 3-2, a gente ganha essa aposta, não importa quem ganha os sets, desde que tenha pelo menos 4 sets. Então, essa é a primeira dica. A outra dica é que, como a gente acredita que vai ter aí pelo menos 4 sets e será um jogo disputado, com sets com bastante pontos cada um, é uma dica que ainda não abriu aqui, mas vai abrir aqui em outros sites, que é acima de 176 pontos e meio, tá bom? Não temos o total de pontos aqui ainda, né? A gente tem aí handicap, tem o total de sets, mas não tem o total de pontos. Mas vocês podem colocar aí no site que vocês usam, ou mais tarde aqui mesmo no Betway, acima de 176 pontos e meio. Acima de 176.5, tá bom? Isso, claro, contando os dois times e todos os sets. Se der 177 pontos ou mais, a gente ganha essa aposta. Uma aposta que já tem aqui é a linha de pontos do primeiro set apenas, tá bom? Aqui, ó, em primeiro set, você tem opções, tá? Acima de 45,5, acima de 44,5 e acima de 46,5. Nós vamos colocar a dica mais segura, acima de 44,5, ou seja, 45 pontos ou mais. Se um time ganhar de 25 a 20, a gente acerta essa aposta, tá? Sendo 25 a 20, 25 a 21, 25 a 22, não importa se para a Polônia ou para o Brasil, desde que tenha 45 pontos, tá? 25 mais 20, tá? Se for 25 a 19, 25 a 18, a gente perde, mas não vai ser. O Brasil é um bom time, vai endurecer contra a Polônia, teremos aí mais que 25 e 20 no primeiro set. Então, acima de 44,5, tá pagando 1,50, fica sendo essa a outra dica, tá bom, pessoal? Vamos ver outro jogo, tem aqui o Japão contra a Argentina. Japão contra a Argentina. O Japão perdeu na estreia, né? E era o favorito, perdeu da Alemanha, foi uma zebra. E a Alemanha venceu o Japão. E a Argentina que também perdeu para os Estados Unidos. Só que a Argentina era realmente um time mais fraco e era esperada essa vitória dos Estados Unidos. O Japão foi o vice-campeão da Liga das Nações, né, o torneio mais recente, e perdeu para a Alemanha na estreia. Mesmo assim, é um time mais forte que a Argentina e, se você for ver as odds, estão iguais às da Polônia contra o Brasil. Vitória do Japão aqui a 1,35, essa vai ser a dica. A gente acredita que o Japão ganha da Argentina. Aqui, nessas odds de 1,35, não importa se ganhar de 3-0, 3-1 ou 3-2, desde que o Japão ganhe da Argentina, tá bom? A outra dica vai ser para o Japão ganhar de 3-0 ou 3-1. Aí paga mais, mas é mais arriscado, porque o 3-2 não ganharia. É o handicap de menos 1,75 para o Japão, tá bom? Então, handicap menos 1,5 de sets para o Japão. Fica essa sendo a segunda dica de entrada. E aí a gente vai para o último jogo dos tips de hoje, né? É o vôlei feminino. Vamos então aqui para o vôlei feminino, Estados Unidos e Sérvia, tá bom? Esse é o jogo, Estados Unidos é favorito, 1,65 contra 2,20 da Sérvia, tá? Mais cedo estava como 1,75 e 2 a Sérvia, né? Tá aumentando aí, o pessoal acreditando menos na Sérvia. Só que é o seguinte, os Estados Unidos perdeu o primeiro jogo para a China, né? E agora vai enfrentar a Sérvia, que ganhou o primeiro jogo contra a França. A França é uma seleção, é a mais fraca desse grupo e deve perder os 3 jogos, né? Tanto da Sérvia, que já perdeu, quanto da China e dos Estados Unidos. A França é muito forte no vôlei masculino e nos outros esportes, está jogando em casa, vem com tudo. Mas aqui no voleibol feminino, a França é muito pior do que os outros times. Só está aqui porque é a dona da casa. Então, né, a Sérvia venceu a França, mas nem quer dizer muita coisa. Todo mundo deve ganhar essa partida daí. Os Estados Unidos, por muito tempo, foi o bicho-papão no voleibol feminino, né? Era o melhor do mundo. Hoje não é mais bem assim. Grandes times estão surgindo e estão até melhores do que os Estados Unidos. A própria China que ganhou o primeiro jogo, né? Então, a Sérvia é até melhor do que a China no papel e a gente acredita que pode endurecer esse jogo. Então, a primeira dica é um jogo difícil que não vai ser 3-0 para ninguém. Então, vamos lá, acima de 3 sets e meio ou haverá um quarto set. Aqui, haverá um quarto set? Sim, paga 1,30, tá? Essa fica a primeira dica. A segunda dica é vitória da Sérvia, tá? Aí é mais arriscado, galera. Vitória da Sérvia estava em 2,0, agora está em 2,20, tá?
os Estados Unidos está como favorito em todas as casas de apostas, mas nosso especialista acredita que os Estados Unidos não é mais esse favorito. E pagando 2,20, vale a pena ir na Sérvia sim. Então, vitória da Sérvia fica sendo aí a outra opção, tá? E depois vamos no handicap para a Sérvia de 1,5 sets, tá bom? Então, fica aí o handicap a favor da Sérvia de 1,5, né? Então, nesse caso, a Sérvia até pode perder por 3-2, que a gente ganharia a aposta, tá bom? A gente só perderia essa aposta se a Sérvia perder de 3-0 ou 3-1. Se perder de 3-2 ou se vencer, ganhamos essa aposta que é o handicap. Então, handicap de sets a favor da Sérvia, mais 1,5, tá bom? Fica essa sendo a última dica. Eu vou ficando por aqui, lembrando, siga nosso canal no YouTube, é @BetBoxTV, e no Instagram, a mesma coisa, @BetBoxTV, todas as redes sociais, TikTok, LinkedIn, Facebook e no X. Por quê? Porque eu gravo as dicas aqui do dia seguinte, mas tem muitas dicas que aparecem à noite ou em cima da hora, e a gente coloca no Instagram e no YouTube. As dicas mais de última hora você encontra nas redes sociais, que não dá tempo de gravar e editar aqui, tá bom? Então fica ligado, amanhã eu volto com mais dicas e sigam nossos canais. Abraço, tchau, tchau.